Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos mais uma vez aqui no estúdio OT Play, para o nosso Canoas Podcast, com mais um convidado no nosso segmento de cultura e arte. O nosso convidado de hoje é representante de uma arte que engloba diversas modalidades, inclusive a música, arte e cultura. Eu estou falando do Anderson, capoeirista de Canoas, e que é nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, né, Zeca, e o pessoal, toda a equipe. A gente fica muito feliz com esses espaços, né, para divulgar um pouquinho, para falar um pouco sobre a capoeira, que às vezes a gente consegue só se expressar a partir do corpo, e quando tem um momento de fala, assim, a gente consegue expor um pouco mais o que é capoeira. Então, obrigado por esse espaço. Certo. Me fala mais um pouquinho sobre você, sobre o Anderson. O Anderson. Como é que teus inícios na capoeira, como é que tu te tornou um capoeirista? O Anderson começou a capoeira com 10 anos, em 89, aqui em Canoas mesmo, no colégio André Poente. Então, naquele período lá, tinha aula só à noite, e daí à noite, naquela época lá, os pais proibiam um pouco, a gente tinha um controle diferente, né, de família, e daí então era proibido de sair à noite. Então, tinha um controle, durante o verão, conseguia ir para a atividade de capoeira, porque ainda era dia, mas quando chegava ali o período que começava a escurecer mais cedo, já era cortado. Então, todos os momentos que tinha de dia, a gente estava presente dentro das rodas ou das aulas de capoeira. O meu professor foi o Chatinho e foi aluno do mestre Alfredo. Então, o Chatinho, depois que veio a falecer, a gente ficou sobre a guarda, né, do mestre Alfredo, e desde então a gente permaneceu fazendo capoeira. Daí comecei a dar aula já em 98. Em 2000 comecei só a dar aula de capoeira, não fazia nenhuma outra atividade assim extra de trabalho. Sim, sim. Então virou Se dedicou se realmente dedicando à só para capoeira mesmo. E daí de 2000 até hoje só capoeira. Daí a gente já formou bastante professores, montamos programas de atividade dentro das escolas. A gente tá fazendo uma conta mais ou menos por cima. Mais de 15 mil pessoas assim já passaram pela capoeira com a gente. Que legal, que então, legal. Então, dentro de Canoas aqui tem vários grupos também que fazem trabalho belíssimos. Sim. Então, a gente está nessa luta de tentar também se igualar a esses mestres, grandes mestres que estão aqui em Canoas. Claro, também. que bom, que bom. A capoeira, assim, as pessoas não têm muito uma noção do que ela representa realmente pro brasileiro, né? Porque a capoeira é um legado tanto cultural como artístico, né? É um legado, tem o seu legado cultural e tem seu legado de arte, né? A arte marcial, mas arte, enfim, né? Que inclui, além de tudo isso, inclui a música, né? Porque a capoeira também tem sua musicalidade, né? O que tu destacaria, assim, do aporte cultural, né? O aporte em cultura da capoeira, assim? De toda essa ancestralidade. Sim. Assim. A capoeira, ela não tem como separar, assim. Ela é mais música, ela é mais corpo, ela é mais questão de filosofia. Tudo engloba tudo, porque as características dos mestres, quando eles falam assim, para ser um bom capoeirista, tu tem que saber tocar, cantar e jogar. Então, é muito difícil tu separar o que é mais potente na capoeira. Mas, assim, na sua origem, tem o mestre Inô, quando ele veio e falou algumas coisas pra gente, ele fala assim, que a capoeira teve alguns períodos. O período da colonização, na questão da criação ali da capoeira como uma proposta de cultura de paz, questão de sofrimento que tinha na época, na condição que viviam as pessoas naquela época, que era permitido aquele período lá, infelizmente, né, da nossa história. Sim. Então, houve esse período onde se criou um método aonde que buscava uma cultura de paz. Então, a capoeira ela veio originalmente não como uma cultura com guerra, e sim para trazer a paz. Uma arte de combate, assim. Para trazer a paz, para combater uma opressão que vivia naquele período. Sim. Então, nesse período, se existia uma opressão grande, teve que surgir alguma coisa para combater aquela... Mas era um combate para trazer a paz. Até porque ela era muito marginalizada também, né? Depois, em certo período, ela foi muito marginalizada. E daí depois veio o segundo período, que veio a marginalização na capoeira, que era uma forma... Houve ali o período da abolição da escravatura, que, na verdade, não teve, né? Algum que regimento tivesse, assim, certeza que daria bons frutos, bons trabalhos, bons futuros para as pessoas que estavam naquela condição.
Então, o que aconteceu? Acabou tendo uma marginalização. Então, em 1889, fizeram uma lei que é a questão da vadiagem. Quem estivesse perambulando pelas ruas eram presos, enfim. Sim. Então, a capoeira, nesse período, ela foi marginalizada porque muitos negros que se misturaram dentro das maltas, depois, posteriormente, acabavam sendo denegrido a imagem, né? Denegrido não, conseguiram manchar a imagem da capoeira, a civilização naquele período, porque associavam a marginalidade, mas na verdade a sociedade marginalizou os capoeiristas daquela época. Então não tinha para onde ir, não tinha alimentação, tu era tratado como desumano porque tu era um pós-escravatura. Imagina tu chegar em algum lugar pedir trabalho. Como assim pedir trabalho? Então as pessoas não chegavam, os capoeiristas daquela época, de um olhar que como hoje enxergam, né? Após isso, teve a questão, ali na década de 70, ali começou a proliferar no Brasil e no mundo todo. Daí, então, esse período foi muito bom para a capoeira, que todo mundo começou a acessar a capoeira, pessoas de classes um pouquinho mais alta, pessoal classe baixa. Então, se juntaram, criaram uma cultura diferente. Sim, sim. Então, a ali, capoeira começou a ir para as academias. nas academias, ali começa Bimba, ali na década de 30, mas proliferou mesmo na década de 70, que deu um boom, o pessoal começou a sair fora do Brasil. Então, esse período começou a ficar diferente para a capoeira. Agora nós estamos vivendo uma quarta fase da capoeira, que é a questão do reconhecimento ela em todas as partes da sociedade, seja ela educação, saúde, cultura, esporte. Então, hoje a capoeira está vivendo o melhor momento, não sabemos o que vai ser dela. É justamente isso que eu queria te falar, da parte mais integradora da capoeira, que é esse período que a gente está vivendo, né? A capoeira como veículo de inclusão social, né? A capoeira como trabalho social. Tem muitos que fazem esse tipo de trabalho, né? Nossa, a capoeira, o fundamento dela maior é esse, é um resgate e desenvolvimento social. Então, hoje os mestres, a característica principal assim, da capoeira, quando tu vira professor, tu tem que desenvolver um trabalho de desenvolvimento social em qualquer lugar, assim, seja na periferia, seja nos centros, porque dentro dos centros urbanos também tu faz um trabalho de desenvolvimento social, porque tu traz também a questão da humanização das pessoas, a questão da característica da empatia, trazendo o contexto do grupo, viver em coletivo, respeitando a indiferença, a diferença de opiniões, diferença de aprendizado. Então, há um desenvolvimento social tanto no centro como também dentro das periferias, dos guetos, do morro. Mas mais importante mesmo é a capoeira estar presente em todos os lugares onde que ela precisa estar. Hoje nós temos um trabalho que a gente desenvolve dentro no centro terapêutico, que pessoas que estão lá com diversos problemas, com algumas síndromes, que não conseguem estar na sociedade, a gente está lá inserido também, trazendo a capoeira como uma forma de lazer, questão de saúde mental para eles. Então a capoeira hoje ela está nesse período de pode estar inserida em qualquer momento, mas o forte dela mesmo é o resgate do ser humano. Como o melhor. E além de tudo isso, a capoeira tem seu lado esportivo, né? Tem o lado físico da capoeira, né? Uma estética muito bonita, né? Que é quase uma dança, né? Como é que tu trabalha essa parte física e esportiva da capoeira? O que seria o objetivo da capoeira nesse sentido? Sim. A capoeira tem na década ali de 30, ali, que chegou o Mestre Bimba, institucionalizou a capoeira. Exatamente. Onde que ali ele começou a difundir a capoeira como um esporte nacional. Então, ali começou a ter uma caracterização da capoeira como esporte. Só que a capoeira mais tradicional acreditava que a capoeira como esporte não era a capoeira que tinha surgido desde o período, né, da sua criação. Então, houve o Mestre Bimba trazendo a capoeira esportiva e o Mestre Pastinha, que trouxe a capoeira de Angola como uma forma de proposta de filosofia de vida, com uma forma de manifestação corporal, manifestação de ânsia, de liberdade. Então, teve essas duas vertentes. Nós trabalhamos na vertente da capoeira de Angola, onde que nós não acreditamos que só tem essa possibilidade da pessoa se desenvolver como
numa atividade física, como sim. competidor. Então, a gente acredita na competição, mas individual. Não um contra o outro, e sim um com o outro. Então, a gente trabalha muito isso. A expressão do corpo vai se manifestar também. Então, no momento que eu não enxergo o outro como um oponente, e sim como um companheiro para me desenvolver, é uma outra característica também de aprimorar essas habilidades. Então, a gente acredita muito nisso. Existem grupos que acreditam que a competição é uma forma de motivar mais os alunos, trazer mais para o lado competitivo do ser humano. Sim. Só que acaba se tornando individualista. Sim. Porque eu preciso ser melhor que o outro. Então, isso acaba tirando a característica principal da capoeira, que é a luta do opressor, do oprimido contra o opressor. Então, quem é que é oprimido, quem é que é opressor? Aí, que tem que ser melhor que o outro. Sim. Então, acaba fugindo um pouquinho da sua característica principal. Sim, que é uma característica de comunhão, né? De estar juntos ali, é uma questão mais de Ubuntu, né? De estar todos reunidos para praticar o que todo mundo gosta, né? Que é a capoeira, né? Porque, e além de mais, nessa parte física, a capoeira desenvolve muita coisa, né? Tu acha que é indicada para pessoas assim com dificuldade de motricidade, coordenação? A capoeira ajuda a desenvolver isso também? Poxa, sim, com certeza. E existem vários trabalhos hoje em São Paulo. Tem um trabalho, o mestre Ponciano até veio a falecer agora há uns 2 meses atrás. Ele tinha um trabalho há muito tempo já dentro das APAES. Ele foi um dos pioneiros. Então, ele tem aluno com síndrome de Down que estão fazendo um trabalho belíssimo, assim, sabe? Dentro da comunidade. Vai virar mestre já de capoeira, já esse rapaz com síndrome de Down. Já tem bastante idade. E a capoeira contribuiu muito para ele. Socialização, questão da autoestima, questão das habilidades motoras, porque a repetição tornou ele com uma habilidade diferenciada do meio dele. Então, a capoeira contribuiu muito. Pessoas com deficiência auditiva também tem essa principal questão que é a musicalidade. Os mestres conseguem fazer com que eles percebam o ambiente, sintam o toque, e diferente, assim, consegue perceber, as pessoas fazem uma leitura diferente. Então, a capoeira contribui de diversas formas para qualquer ser humano, com qualquer dificuldade, até cadeirante. Então, a pessoa não tem algum membro, assim, pode vir a fazer capoeira também. Ela desenvolve. Daí é isso, daí aonde tu vai te encaixar. Se é na parte mais musical, na proposta filosófica, na questão do companheirismo, do coletivo, na questão do Ubuntu, como tu falou, né? Ubuntu, eu sou então, porque nós somos, né? Então ali fazer parte daquele meio, daquela tribo, daquele coletivo ali, já faz um bem danado, né? Sim, porque esse é o que eu te falava, né? Que a capoeira, ela tem essa questão integradora, né? Ela consegue juntar com esse laço comum, que é a capoeira, né? Eu te falava antes de começar a entrevista, eu te falava que eu morei no Rio, né? E morei numa academia de artes marciais e tinha um mestre lá que dava aula de capoeira, que era o mestre Camisa, né? Conhecidíssimo mestre Camisa, né? E eu sempre gostei de capoeira. Eu fazia outra arte marcial, né? Porque eu era adolescente naquela época. Meu negócio era... como eu já vinha do boxe, eu fui praticar taekwondo, né? E lá tinha capoeira. E eu aprendi algumas coisas de capoeira porque eu convivia com eles ali. Aprendi a gingar, fazer algumas coisinhas básicas ali. A gente aprende, né? Porque tá estando todo dia ali, envolvido, né? Mas, assim, a questão estética da capoeira puxa muito, sabe? Aquela questão... como é que eu vou te falar? Essa musicalidade que envolve, né? Porque tu vê uma roda de capoeira, é diferente de tudo que tu vê por aí, entendeu? Porque é esporte, é arte, é cultura, é música, então isso atrai muito. E até uma época que a gente viu vocês no Capão do Corvo, que vocês estavam fazendo uma roda ali, e tinha uma irmã minha do Uruguai, que ela nunca tinha visto uma roda de capoeira. E legal. Foi a primeira vez que viu, foi ali. Ela até hoje tem os vídeos de capoeira que ela guarda ali, né? E me diz outra coisa, Anderson. Vocês, assim, vocês têm uma rede, aqui em Canoas deve ter muitas academias de capoeira, eu não sei quantas, tu sabe mais ou menos quantos praticantes tem em Canoas e capoeiristas, assim, ó? Sim, a gente fez um levantamento antes da pandemia, em 2017, eu acho que foi.
Eu acho que foi 2017, 2018, não tô lembrado. A gente fez um levantamento assim, de todos os capoeiristas, tinha mais de 5 mil praticantes. Só que a pandemia, quando veio, muitos praticantes deixaram de fazer, foram para outras atividades, deixaram... De alguma forma, a capoeira foi bem... Não só a capoeira, como todas as atividades, né? Sim, sim. Então, antes da pandemia, a gente tinha essa certeza, assim, de mais de 5 mil praticantes. De grupo de capoeira em Canoas, nós temos 12. Então, a gente aqui em Canoas tem uma característica principal que a gente começou na década de 70 ali, né? 77, começou as primeiras turmas aqui de capoeira. E a gente, daqui de Canoas, foram para Santa Catarina, surgiu o grupo lá de Canoas. Então, tem um trabalho belíssimo lá, forte pra caramba, que era um integrante daqui de Canoas. Então, Santa Catarina e Florianópolis ali, depois que chegou o alemão, depois que ele chegou em Florianópolis, a capoeira modificou a sua forma de ser. Ele trouxe a personalidade da capoeira daqui de Canoas. Teve outros praticantes também que saíram daqui, foram para os Estados Unidos, também modificaram a capoeira deles, começaram também a levar a capoeira daqui de Canoas de uma perspectiva diferente. Então, a capoeira daqui de Canoas tem uma tradição, não é recente, porque da 70 ali é recente, Sim, né? Tipo, sim, Rio sim. de Janeiro, imagina, Sim, sim. Bahia, Sim. Porto Alegre. Então, Canoas tem uma força, conseguiu sobreviver bastante tempo e não sendo uma capital. Por isso que eu ia te falar essa questão também de regionalidade, né? Porque a gente fala capoeira, a gente se associa muito com a Bahia, por exemplo. Entendeu? Capoeira, candomblé, essas coisas. É mais Bahia, mas isso já não comporta mais, né? Essa extra-regionalidade. Ou seja, o Sul é forte na capoeira. Sim, mas a origem da capoeira no Sul, a referência é a Bahia. É? A Bahia. Então, assim, a gente, até hoje, quando a gente vai buscar informações, aonde a gente vai buscar os nossos mestres, é Bahia. Sim. E hoje a capoeira, nós temos o nosso mestre, que ainda é vivo, não está tão atuante na capoeira, mas ele também nos dá sempre as melhores informações quando a gente precisa. A gente vai até ele, que é o Alfredo, que é aqui de Canoas. A gente tem outras referências que é da Bahia também, que é o mestre Felipe, que tem 95 anos e é o mestre mais velho do mundo e ainda está lúcido, está ativo. Agora na pandemia ele trabalhou bastante, ele fez muitas lives. Fez aulas de canto, aulas de percussão para a galera. Nossa, foi fantástico. E ele ganhou muito com isso, porque ele está numa idade que não dá para viajar mais. Sim, então, esses aí são as nossas referências. Lá em Santa Amaro tem o mestre Felipe, tem o mestre Adon, tem o mestre Ivan. Em Salvador lá tem o mestre Inô, que foi uma pessoa muito importante para a nossa capoeira aqui de Canoas, o mestre Inô. Lá em Salvador nós temos também o mestre Lua Rasta, que são pessoas que nos contribuem muito. Toda vez que a gente chega lá na Bahia, eles nos dão essa oportunidade de aprender um pouquinho com eles. Como que a Bahia é o centro de onde espalhou tudo. A Bahia é o centro que espalhou. Porque a capoeira, alguns pesquisadores dizem que surgiu assim, em Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Então, e daí o pessoal luta, não, a capoeira surgiu na Bahia, em Santa Amaro. Então, é muito difícil tudo assim dar certeza, porque cada pesquisador, as fontes, elas são muito diversas, sim, porque às vezes a capoeira tem muito a questão da tradição oral, não tem muitas coisas escritas. Hoje sim, até tem muito mais do que há uns anos atrás, década de 60 ali. Então, para te ter um referencial assim concreto, que hoje que a academia precisa, né, de alguns referenciais, sim, sim. É a partir da fala dos mestres. Então, a nossa referência como fala dos mestres surgiu assim, Pernambuco, capoeira, Bahia e Rio de Janeiro, onde teve os maiores polos. E num contexto mais assim, vamos ampliar um contexto mais estadual, assim, o Rio Grande do Sul, a capoeira no Rio Grande do Sul. Como é que se encontra nesse momento? A capoeira no Rio Grande do Sul também, todos os grupos que tem aqui, a grande maioria, cara, eu acho que todos os grupos, toda a origem é baiana a referência. Os mestres que chegaram aqui no Rio Grande do Sul vieram da Bahia e trouxeram a capoeira, a característica do Sul. Ou seja, veio da Bahia pro Sul. Isso. Tá. Chegou os mestres aqui, daí montaram uns polos de capoeira, montaram seus grupos
Então viraram referência. Então a grande ali, o mestre Miguel, o mestre Índio, daí depois chegou, aí tem vários, o mestre Nuco chegou aqui em Canoas. Então os três assim mais fortes. Para quem é leigo, assim, para quem não eu vejo capoeira, que coisa bonita, ali na rua tinha uns caras jogando capoeira, esse pessoal aí. O que tu diria assim para ele entender realmente a importância da capoeira no contexto cultural do Brasil, assim? O que tu diria? Não é só nós brincando aqui de luta, né? Porque para quem vê parece que estão lutando, parece que estão dançando, né? Porque tem música, tem tudo, né? Quem não entende realmente a importância desse contexto, né? A capoeira, o capoeirista, ele se manifesta com o corpo, mas a história da capoeira permanece a partir da musicalidade. Ali está o contexto do legado do preto, da senzala que lutou para hoje nós estarmos nesse contexto, nesse ambiente falando sobre uma coisa bela. Sim. Então, é corpo e música. Ali está todo... Se tu parar um pouco e tentar escutar a música que está acontecendo, tu vai entender a história do Brasil. Tu vai entender a história do ser humano como um contexto de ânsia de liberdade e também como uma celebração de conquista de liberdade, né? Sim, eu falava com um amigo que é músico que diz que os negros na América do Norte é o blues. Os negros do Brasil é capoeira. Tu concorda com isso? Capoeira, samba, tem tudo, tem muita coisa. O legado cultural foi imenso, né? É muito, tem jongo, tem maracatu, a cultura é riquíssima. Sim. Nossa cultura brasileira é riquíssima. A capoeira é uma das partes, assim, né? Sim. Mas a capoeira, todo o contexto que a capoeira vivencia e acaba interagindo é muito forte, assim, porque potencializa a capoeira, a musicalidade. Então, muitos mestres acabavam sendo ogã de candomblé, tocavam o tambor lá. A esse ponto que eu queria chegar, porque ele falava por causa dos cânticos, né? Porque os escravos na América do Norte eram os cânticos nas plantações. Os nossos já criaram uma musicalidade também, trouxeram consigo esses cânticos e daí derivaram, né, para várias coisas, capoeira, candomblé, samba. O samba vem daí, né? Tem uma raiz africana 90%, né? Porque ela depois incorpora alguns instrumentos ocidentais, né? Então, a capoeira tem toda essa importância cultural para o brasileiro, né? Com certeza, tem... A capoeira, a gente fala assim, os mestres, eles sempre nos ensinam de forma assim... Numa conversa, eles querem te dizer alguma coisa, eles não vão te falar assim, te ensinar uma coisa. Não, presta atenção que eu vou te falar. Eles não param isso. Tu tem que conseguir catar as informações a partir do contexto histórico que ele está falando ali. Então, dentro de todos os mestres que a gente conversa sempre, eles nos ensinam força, que é os 4F, né? Que é força, foco, fé e festa. A capoeira te traz tudo isso. Hoje, com o contexto que a gente está vivendo, a questão da internet, rede social, que o foco se perde muito facilmente, a capoeira hoje é excelente para as crianças, para os jovens, para adulto, porque tu perder o foco é muito rápido. E o que está fazendo de danos para o nosso cérebro, para a questão da saúde mental? Está estragando totalmente. Sim, até a tecnologia, né? A tecnologia como também, um todo. Né? Então, a capoeira hoje, para a questão de foco, é excelente. Se tu não tiver foco dentro de uma roda de capoeira, tu toma um golpe, né? Um movimento de capoeira. Porque a gente treina a esquiva. A pessoa que não esquivou, que não treinou o suficiente. Sim. Então, o foco é extremamente importante. Então, a questão da força, quanto mais tu treina, quanto mais força tu vai ter. Não só física, como também emocional, né? Tu acreditar em ti mesmo ali. Sim. Também vem a fé, a questão de acreditar em ti, acreditar no outro e acreditar num ser superior também. Os mestres trazem muito isso. E a questão do festejo. Celebrar, porque a capoeira, a roda de capoeira é uma celebração, tem os cânticos de lamento, mas é uma celebração de uma conquista. Em Santa Amaro, o 13 de maio, ele não é muito valorizado na questão da cultura negra como um todo, porque a Princesa Isabel, ela não libertou ninguém, enfim, né?
Em Santa Amaro, o 13 de maio ele é comemorado no interior da Bahia. E daí a gente até conversa sobre isso. Poxa, mestre, pô, como é isso, né? E tal, assim, não é nosso. É um contexto cultural do local. Daí perguntamos para o mestre Felipe por que disso, né? Por que celebrar o 13 de maio? Por que não 20 de novembro, que hoje em dia, né, se comemora? E daí ele falou que no dia 13 de maio, quando houve a libertação, houve muita briga. Os senhores de engenhos, imagina, perderam a luta dentro do interior ali, né? E daí no dia 14 de maio começaram a celebrar. E daí Daí no outro ano, quando fez o 13 de maio, os senhores de engenho diziam assim, você pode até ter conseguido a liberdade, mas vocês não vão celebrar. E daí houve a celebração mais para afrontar aquela negação que tinha daquele período lá. Então, lá em Santa Amaro, tem a festa do Bembe do Mercado, que é uma festa religiosa que junta todas as comunidades religiosas lá do Recôncavo para fazer uma grande festa. Então, é cultural, não só cultural, também a questão mais espiritual da região, porque só houve 2 vezes que não aconteceu, 3 vezes agora com a pandemia. Uma que incendiou, uma vez teve uma enchente muito forte, Santa Amaro não teve. Outra eles não fizeram, não sei porquê, daí pegou fogo no Bembe. E a outra agora por causa da pandemia. Mas desde o período da colonização, assim, da libertação ali, no 13 de maio de 1888, sempre teve a comemoração para afrontar essa celebração de conquistar mais um ano. Conseguimos celebrar. Então, porque naquele período lá foi um marco na história. Com certeza. Hoje a gente entende que não foi nada, na verdade, né? Sim, sim. Mas foi uma escadinha, né? Um passinho assim. E até hoje a celebração acontece em Santa Amaro, com esse afronto para celebrar uma conquista que não queriam dar. Legal. Uma coisa que eu queria te perguntar é sobre a formação do capoeirista, né? O cara que quer praticar, a pessoa que quer praticar capoeira. Além de toda essa parte, faz bem para o físico, faz bem para a mente, mas ele dentro da capoeira ele tem uma formação, né? E tem certos níveis que ele tem que passar, né? Ele começa com um cordão e vai se superando, né? Como é que é essa formação dentro da capoeira? O nosso grupo, o nosso mestre, ele traz 3 características de capoeiristas para a formação. O primeiro é aluno, iniciante, contramestre e mestre. Só que o período de capoeira, há uns anos atrás, ali, quando o mestre Bimba veio, ele trouxe algumas 3, 4 graduações, se percebeu que deveria ter mais graduações. Daí começaram, o mestre Camisa trouxe isso também muito, daí começou estagiário, começou instrutor, começou professor, aluno graduado, contramestre, depois mestrado, mestre primeiro grau, mestre segundo grau. É um legado, muito tempo para te alcançar assim, o grau máximo dentro da capoeira, né? Só que daí, hoje, alguns grupos não estão mais utilizando o cordel. Porque o cordel vem naquele período ali para dizer a hierarquia das pessoas. Tu tem mais patente, eu vou te obedecer. Era essa característica, a militarização da época, né? Sim. Então, muita gente se formava a partir daquele contexto que estava vivendo. Então, quando veio agora a questão das pessoas pesquisarem mais, entenderam que aquele padrão não servia para a capoeira de Angola. Então, alguns mestres começaram a tirar o cordão. Então, e continuaram usando... Só se usa para segurar a calça, né? E daí o pessoal começou a utilizar títulos, que também é a mesma coisa também, que é uma hierarquia. Mas fica menos visível, Mas né? fica, Então, esteticamente, fica bonito tu olhar assim numa roda de capoeira, todo mundo de cordão, que a sociedade pede. Mas, e na característica principal também do cordel, na época, era para dizer assim, aquilo ali é mais graduado, tome cuidado. Aquilo ali é mais novo, na hora de jogar, toma cuidado também, porque tu pode machucar, ou tu ser machucado, né? Uhum. Só que cada grupo muda de corda, cada grupo muda de coloração, né? De graduação. Então perdeu o sentido também. Então aqui no nosso grupo nós utilizamos aluno, instrutor, professor, contramestre e mestre. E daí depois tem os únicos que usam o cordel assim as crianças, porque é palpável. A criança precisa ter
algo que signifique para ela aquela etapa que alcançou aquele período. Então, a criança até ali, o 3º ano, eles ganham cordel para ter esse incentivo de mostrar, não é medalha, não é nada, é só um período. Eles não vão ter ele ganhou, conquistou. Ele conquistou aquele período, é uma marca. Que legal, que legal isso. É muito legal fazer essa diferenciação. E outra coisa que eu queria te perguntar é sobre o batizado. Ainda se faz na capoeira? Porque no batizado era que se dava o apelido pro capoeirista, né? Sim. Ainda se pratica desse jeito ou não? Se pratica, tem o batizado ainda, né? A gente fala formatura também. Mas tu sabe por que existe o apelido no batizado? Não. Porque aquele período que existia ali, a questão da marginalização da capoeira, os capoeiristas não poderiam ser identificados pela polícia, né? Porque era perigoso, não é bom para eles, então eles tinham um apelido para não ser reconhecido. Então, dentro da comunidade deles, o apelido deles era tal. Então, existe uma pessoa fulano de tal, na capoeira, tipo lá, mestre, sei lá, Zeca, né? Daí o nome dele é tal, Roberto, não sei o que. Mas todo mundo conhecia ele como Zeca. Então a polícia chegava lá e não conseguia identificar quem era o Zeca. Não, meu nome é Roberto, tá aqui na identidade, não sou o Zeca. Então era uma forma de se esconder do sistema que oprimia naquela época. Hoje em dia, a gente pensa que não precisa mais apelido. Porque a gente não precisa mais esconder a nossa característica, porque antigamente, nem para te dizer que era um capoeirista, era pouquíssimas pessoas que diziam que eram capoeirista. Ninguém sabia. Então, porque existia toda essa opressão. Quem era capoeirista era preso. Então... Sim, ela foi muito marginalizada, né? Quem praticava capoeira, isso é coisa de favelado, essa coisa de... Entendeu? Não era considerada uma questão cultural e artística, né? Então, por isso que hoje... A capoeira sofreu muito. E ainda sofre, né? Sim. E hoje a gente pensa que o nome da pessoa é a melhor identidade dele. Então, tem grupos ainda que ainda tem essa questão do apelido ainda, como uma forma de identidade daquele grupo que está surgindo, mas a característica principal de apelido naquela época era essa. Que legal. Então, mas se for ver o contexto, o porquê, aí não tem mais tanta necessidade, né? Sim, porque agora já é uma questão mais social, assim. Futuro da capoeira daqui para frente. Nossa, o futuro da capoeira não tem nem ideia, assim, do que vai ser a capoeira. Tomara que ela continue nesse reconhecimento dos mestres, dos mais velhos, no reconhecimento de uma cultura do povo, questão da identidade de Brasil, questão de identidade de cultura africana. Porque ela foi declarada patrimônio, né? Patrimônio imaterial, né? Sim. A capoeira foi declarada patrimônio imaterial, não sei se universal ou do Brasil, alguma coisa... Quando as Nações Unidas tombaram a capoeira como patrimônio imaterial da humanidade, foi um marco importante para a capoeira, como para os mestres, né? Só que hoje ainda existe esse marco, existe essa regulamentação, porém ainda os municípios ainda não estão não conseguiram se enquadrar. Ainda os projetos, os editais ainda não se enquadraram para os mestres que... Imagina, um mestre de 95 anos se enquadrar num edital que tem determinadas pontuações... Tem mestres que não tem registro, assim, como que vai entrar numa internet, pegar documento tal, registrar isso? Então, ainda alguns municípios ainda não se enquadraram, ainda não entenderam ainda, porque a capoeira tem pessoas que têm conhecimento muito grande, apurado de tudo que é forma, mas tem mestres que não têm acesso a algumas informações, né? Não conseguiram chegar, porque para eles não fazem parte. Imagina, tem um mestre que, de alguma forma, faz parte do contexto dele, só viver feliz, com saúde, pertencendo a uma comunidade. E na verdade, só abrindo um parênteses, esse mestre Felipe, que é legal, como a sociedade está modificando, em Santa Amaro tem uma universidade federal lá. E daí antes eles levavam os mestres para dentro da universidade para dar uma aula. Hoje tem uma cadeira que os alunos vão lá na casa do mestre Felipe para aprender. Então o mestre não precisa nem sair da casa dele. A casa dele é uma biblioteca viva já,
de conhecimento. Então, é um carinho, é uma atenção para os mais velhos. É um respeito, é um reconhecimento, é um né? entender um ser humano diferente, né? Sim, sim. Não botar todos num quadrado assim, não, todo mundo se enquadra nesse edital se quiser. Então, houve um reconhecimento, mas não houve todo o enquadramento que precisava ser assim. Precisa muitas coisas ainda, mas estamos se encaminhando para isso, porque tem muita gente lutando, existem setoriais aqui, por exemplo, no município aqui, que luta a questão de reconhecimento da cultura como um todo, a capoeira ser reconhecida no município também. Então, a gente está num processo lento, mas contínuo. Não depende mais tanto do capoeirista, mas sim as pessoas que estão na administração de alguns municípios, às vezes, para enxergar o contexto cultural como um todo. Existe contextos por exemplo, da dança, que é uma coisa, o contexto de teatro é outra coisa, o contexto da capoeira é outra coisa. Então, cada um tem o seu formato. A música, tudo, né? A música, então, o pessoal da literatura tem uma outra característica. Então, entender cada característica e não botar um edital único para todo mundo e todo mundo se enquadra nesse jeito. Sim. Então, a gente está... Preciso se adaptar a adaptação. A esse contexto da capoeira, né? É a adaptação. Anderson, eu te agradeço muito. O papo aqui foi muito bom, curtinho, obrigado. Mas muito bom. Tomar conhecimento da capoeira aqui em Canoas, principalmente, né? Eu te agradeço a tua presença aqui. Não sei se quiser falar mais alguma coisa, os microfones estão abertos para ti. Que legal. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade e convido quem quiser fazer capoeira, quem quiser experimentar capoeira. É uma atividade que não precisa dar salto mortal. Né? A gente, nunca vou conseguir fazer capoeira porque eu não consigo fazer salto mortal, nem quero fazer salto mortal. Na verdade, salto mortal ele foi colocado na capoeira, ele não faz parte do contexto, né? Então, convite para o pessoal, a capoeira é dos 3 aos 95. Qualquer um pode fazer capoeira. Para se manter em movimento. Se manter em movimento. E fazer parte de um contexto cultural, de um coletivo, onde que todo mundo se preocupa um com o outro, onde todo mundo... tu é importante. Não é um indivíduo só, é o grupo que é importante. Então, faz parte de uma evolução do ser humano, ainda mais agora que a gente está voltando, né, saindo... não acabou a pandemia ainda, mas né, não está naquele mesmo formato que foi em 2020, 2021 ali, que restringia. Então, nós precisamos conviver com o próximo, conviver com os outros. Socializar. Faz parte da saúde humana, né? Legal. Muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Obrigado. E estamos de volta na próxima semana com o nosso canal podcast no segmento de Cultura e Arte. Muito obrigado. Valeu.